extraordinária. Espírito Santo, que não abrir e fechar da boca de Cristiele, que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e usa a tua filha de uma maneira extraordinária. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Diz aqui quem canta os males espanta, né? Eu estava tremendo. Eu estava tremendo de nervosismo. Na hora que eu cheguei aqui, comecei a tremer por causa do mover que teve aqui. Meu Deus. Aí agora eu vou pregar assim. Mas Deus é maravilhoso. Meu Deus. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. A gente fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Tua presença. Que o Senhor possa falar o coração de cada pessoa, meu Deus, aqui nesta manhã. Que eu não venha falar pela minha carne, mas sim pelo Teu Espírito, Senhor. Eis aqui a Tua serva, meu Deus, estou aqui para fazer a Tua vontade. E eu sei que não é em vão a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, meu Deus. Porque até aqui tudo tem confirmado, né? E eu sei que vai ter muita coincidência, mas é tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que se o Senhor me trouxe com essa palavra, porque o Senhor quer falar com alguém nesta manhã, que seja feito tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Todo mundo encontrou? Gálatas 5, versículo 16. Amém? Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, assim, a nossa luta diária não é contra pessoas, né? Não é contra as pessoas aqui na terra, e sim contra o que está por trás, né? Muitas das vezes a gente fala, fulano me persegue, fulano quer o meu mal, mas não é a pessoa, o que está por trás dela, né? Os espíritos e potestades. E a nossa luta maior ainda é conosco mesmo, né? Porque, não sei se vocês, todo mundo aqui tem alguma coisa, por exemplo, quem aqui não quer emagrecer? Todo mundo aqui às vezes fala, esse ano eu vou emagrecer, né? Aí vira o ano, aí você se matricula na academia, vai lá no primeiro dia, chega em casa, olha no espelho, não tem nada. No outro dia você quer ir, mas parte de você já não quer, né? Aí você fica, não sei se eu vou, tá chovendo, hoje eu não vou não, né? Aquela luta ali contra você mesmo, a sua carne lutando contra a sua carne, porque isso é da carne. Mas agora na igreja, no culto, né? Você fala, hoje eu não vou para o culto não, porque vai ser fulano que vai pregar. Mas eu tenho que ir para a igreja, independente de quem prega, né? E aí fica aquilo, a sua carne contra o seu espírito, né? Porque da sua carne, dependendo de quem prega, você não vem. E muita gente às vezes deixa de vir. Mas o teu espírito, você fala, eu vou. Porque a palavra que vai sair de lá vai ser do Senhor, não vai ser da pessoa, né? Então, assim, e às vezes a gente deseja mais as coisas da carne do que do espírito, né? Muita gente do mundo julga a gente, né, pelo nosso passado, julga a gente por algumas coisas que a gente fez, mas eles não entendem que a gente não é melhor do que ninguém, a gente não é perfeito, né? Se a gente está aqui dentro hoje, é porque a gente reconhece que nós somos pecadores, né? Estamos buscando a cada dia sermos melhor do que nós mesmos fomos ontem, né? E é assim que a gente tem que ser. A gente não pode continuar errando o mesmo erro de ontem. Hoje vai vir um novo erro para quê? Para a gente aprender com isso, porque se a gente não errar, a gente não aprende. E para a gente entender que a gente é dependente de Deus, né? Porque a gente não é independente de Deus. A gente nunca vai saber demais. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, né? Não importa quantas almas você já ganhou para o reino de Deus. Você nunca vai ser melhor do que ninguém. Você nunca vai saber demais o suficiente, né? Então, e por outro lado, né? Como eu falei, às vezes a gente ouve mais a voz da nossa carne, né? Mas por outro lado tem o Espírito, né? Tem o Espírito. E o Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele habita no cristão e ele é responsável por nos levar a crer em Deus e nos fazer arrependermos do pecado, né? Todo aquele que foi batizado nas águas recebeu o Espírito Santo. Quando você vai fazer algo que não agrada a Deus, sempre vem na sua mente, né? Você sempre lembra, isso não é certo. Mas se você faz consciente. Porque o Espírito Santo, ele avisa, não faz isso que você vai se arrepender. Você começa a ficar com sua consciência pesada, né? E mesmo fazendo, depois se vier o arrependimento, você vai, pede perdão a Deus, se arrepende e não volta a praticar, né? Aquele erro. Porque Jesus, quando ele veio, ele falava para as pessoas, né? A sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou, vai e não peques mais. Só que mesmo assim, ainda teve gente que foi lá e pecou, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando tem essa como é que fala, dúvida no nosso coração, né? Quando a gente quer fazer algo que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus, fica essa dúvida. Ali a sua carne e o seu espírito lutando para ver quem vai conseguir fazer essa vontade, né? E a gente precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E assim, na maioria das vezes a gente passa por determinadas situações que é tipo uma provação. Sabe quando você está ali pedindo uma coisa para Deus e aquela coisa demora a acontecer? E aí você passa por alguns processos que é para Deus provar, para Deus ver se você está preparado para receber aquilo, né? E aí numa dessas você acaba fazendo uma vontade da sua carne e acaba colocando em risco tudo o que tinha ali pela frente, né?
acaba atrasando aquilo que Deus ia te entregar, né? O que é o fruto do Espírito? Aqui em Gálatas, a gente leu até o versículo 21. No versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. O primeiro deles é o amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, Paulo cita a importância do amor na vida dos verdadeiros cristãos. E João também diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Você já viu algum cristão que não ama? Ele pode não gostar da pessoa, mas tem que amar, tem que suportar, né? Porque o mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, mais importante, é amar o seu irmão como a você mesmo, né? E assim, na Bíblia fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos iria esfriar. E é o que está acontecendo, né? A gente pode ver que as pessoas já não estão mais amando, está tendo morte, pai matando filho, né? Filho matando os pais, irmãos contra irmãos, tanto irmãos em casa quanto irmãos da igreja, né? Está tendo discórdia, está tendo brigas, e isso a gente precisa se atentar, porque nós somos conhecedores da palavra, e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? No meio de nós. O segundo fruto do Espírito é a alegria. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 8. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor. Por isso é sempre bom lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quantas vezes a gente já não veio para a igreja mesmo machucado, mesmo ferido, veio arrastando, falando, eu vou hoje o último dia, nunca mais eu piso naquela igreja, né? Veio já sem esperança, já querendo morrer, querendo se matar, querendo acabar com o casamento, querendo botar filho para fora de casa, né? Às vezes a gente passa por tanta coisa que as pessoas só veem a gente por fora, acham que a gente é perfeito, né? Mas só a gente sabe todas as lutas que a gente enfrenta em casa, todas as batalhas com a gente mesmo, para a gente poder estar aqui, firme, né? Porque se a gente fala, Senhor, me usa, Senhor, eis-me aqui, a gente tem que deixar nossos problemas em casa, né? Vir para a igreja disposto a ajudar aquele irmão que vem visitar, vem buscando uma ajuda, né? Pedindo socorro. E se a gente já vem quebrado, vem trazendo os cacos, nós que somos, né? Daqui mesmo, a liderança, né? Se a gente já vem ruim, chega aqui desanimado, aí chega o visitante, ele vai olhar para você e vai falar, eu não volto nessa igreja, né? E eu já ouvi casos assim. Então a gente precisa entender que quando a gente vier para a igreja, a gente deixa tudo para trás, né? E de preferência não busca não volta para buscar não, né? A gente tem que vir, tem que se encher da presença de Deus, e quando chegar em casa, tá vendo lá a aprovação, ignora, ignora, né? E resolve assim, como um cristão de verdade resolve, né? Bota um sorriso na cara, o inimigo fez aquilo dali, para quê? Para ver você pecar contra Deus, para ver você blasfemar, né? Para você falar, eu sou cristão, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Eu estou na igreja todo dia, isso não deveria estar acontecendo, né? Que Deus é esse que eu sirvo, e não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que mostrar para o inimigo que a gente crê em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus que vive e reina até hoje, né? E maior do que Deus, não há outro. Deus já venceu o inimigo, e o que Ele quer fazer é a gente sair da presença de Deus, para que a gente perca a nossa salvação, né? E quando a gente tem esse entendimento, a gente vai passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus que veio essa prova, porque eu vou vencer, eu vou passar por ela e eu vou me fortalecer a cada dia mais na presença do Senhor, né? O terceiro fruto do Espírito é a paz. Essa paz é a marca de um coração sereno. Em Salmo 119, no versículo 165, diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por quem é justificado mediante a fé. Quando alcançamos essa paz, queremos compartilhá-la com outras pessoas, através da evangelização, né? Quando a gente está tão cheio, né?
tão assim em paz com a gente mesmo, né? A gente quer o quê? Espalhar para as pessoas. Independente do que está acontecendo com a gente chega na pessoa, fala do amor de Deus, fala que quando você começa a servir a Deus, você tem uma paz. Não significa que você não passa por aflições, porque Jesus mesmo disse que a gente iria passar por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque a gente ia vencer, né? Então, a gente, quando tem essa paz do Espírito Santo dentro da gente, a gente quer passar para outras pessoas, né? E as pessoas veem, as pessoas chegam na gente falando, você está com um brilho diferente, você pode não ser bonito, mas a pessoa olha assim e fala, você tem um negócio diferente. Isso faz com que as pessoas queiram estar ali com você, ao seu redor, né? E não tem nada melhor do que isso. Porque é ruim quando você, às vezes, está ali já abatido, cansado, você vai procurar alguém para conversar, a pessoa está pior do que você. Aí você fala, não vou nem conversar. Eu sei que eu vou ficar pior, a pessoa não vai resolver. Né? Você começa a falar do seu problema, a pessoa fala de outro maior ainda. Aí fala, não tem conversa não. Né? Mas às vezes você está ali com seus problemas, com suas lutas, né? E aí chega alguém em você e fala, mulher, me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu não quero mais viver. Aí você fala, meu Deus. Né? Há 4 anos, em 2018, eu vivia falando isso, né? Eu não era convertida ainda. E aí eu vivia falando, Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Né? Quando a gente não entende por quê, o que a gente está fazendo na terra, não tem sentido. Para mim não tinha sentido viver daquele jeito. Né? Eu tinha um problema que eu não queria ter contato com ninguém, eu achava que as pessoas não estavam nem aí para mim. Eu me afastei e coloquei a culpa nas pessoas de terem se afastado de mim. Para você ver como que é o inimigo. E aí, nesse processo, né, foi que eu conheci o projeto da Arca. Minha mãe o pessoal daqui colocou a Arca na casa da minha mãe. E depois disso eu tive interesse. Eu era muito incrédula, né? Eu falei, eu vou colocar, mas eu sei que não vai dar nada. E muitas coisas aconteceram, né, através do projeto da Arca na minha vida. E uma delas foi a questão do meu trabalho, né? E a questão da minha libertação. Porque depois da Arca, que eu fui me libertando, né, daquilo. Já não queria mais morrer, eu queria... Era uma última chance que eu dei para mim. Que eu falei, eu vou tentar, não tenho nada a perder. Né? Eu vou para a igreja, vou tentar e vai ser a última coisa que eu vou fazer. Porque se não der certo, acabou. E aí, menino, Deus só queria ouvir isso. Né? Às vezes, assim, a gente acha que não tem saída. Mas é nesse momento que Deus abre a porta. E aí eu entrei nessa porta e hoje eu estou vivendo coisas que eu jamais imaginei viver. Né? O quarto fruto do Espírito é a longanimidade, que é a paciência. É difícil isso. Paciência, né? Lá em casa tem 3 bênçãos. E aí, às vezes, dá vontade de você pegar o menino e amarrar tudo junto, dar logo uma peia, mas você fala, não, eu sou crente. Né? Eu sou crente, eu tenho que tratar diferente. Mas, ela é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Às vezes a gente quer pegar os meninos, quer dar taca, mas a gente fala, não. Ele é assim hoje, porque futuramente ele vai ser usado por Deus. Ele vai ser profeta, ele vai ser pastor. Lá em casa, a mais nova, ela já canta. Antigamente ela colocava a mão na cabeça da gente para expulsar, hoje em dia ela desaprendeu. Mas ela canta. Menino, esses dias eu estava ouvindo um louvor lá em casa, e fazendo meus trabalhos, né? E eu coloquei o louvor e ela estava lá, bem assim. E eu, mãe, corre aqui, vem ver a menina dançando. E eu falei, meu Deus do céu, tem coisa assim que se a gente não gravar, ninguém acredita. E eu nem gravei. E eu sei que ela estava dançando e tudo mais. Ela vem para a escolinha das crianças, ela não faz nada. Ela observa. Ela observa o louvor, ela observa tudo que você fala. Quando chega em casa, ela começa. Conta tudo e canta. É uma bênção. O quinto fruto do Espírito é a benignidade, que é o caráter de boa índole. Quando fala da pessoa, ela aparece. É o caráter de boa índole. Não devemos enganar as pessoas querendo se aproveitar ou ganhar algo em troca. Né? Quantas das vezes a gente não se decepcionou com pessoas que a gente chamou até de amigo, a gente colocou na nossa casa, deu comida, e as pessoas ali estavam só aproveitando a oportunidade, né, para nos dar o bote. E aí a gente aprende, a gente fica com o coração endurecido, fala, não vou mais confiar em ninguém.
né? Principalmente quem não tem conhecimento, fala, não confio em ninguém não. Crente? Tem algumas pessoas, né, que às vezes é crente, para envergonhar o evangelho, vai lá, acaba dando um calote ali nas pessoas. Aí tem gente que já chega e fala, você é crente? Só quero se pagar à vista. Porque crente é pior do que gente do mundo. Eu falo misericórdia. Então, assim, por causa de uma pessoa, a gente endurece o coração, né? E acaba não querendo confiar mais em ninguém. Então, por isso que a gente tem que observar, né, quem a gente coloca na nossa vida e como que a gente se comporta também com as pessoas. A gente não tem que se juntar a uma pessoa por interesse, né? Às vezes invejando alguma coisa, querendo que ela perca aquilo, né? Querendo que ela te dê aquilo, né? Você fica, ô fulano, esse seu batom é tão bonito. Mulher, mas não combina muito com você, não. Deixa eu ver aqui em mim como é que fica. Ô, mulher, ficou melhor em mim. Aí fica, sabe? Até a pessoa pegar e entregar. Então, assim, tem certas coisas que é melhor a gente não ter, né? Na Bíblia fala que quando a gente tem amigos, né? Que é mais chegado que irmãos. Às vezes a gente não precisa ter 12, como Jesus tinha. Jesus teve 12 amigos próximos dele. E mesmo assim, um era o diabo. Um traiu, o levou à morte, né? Por isso que a gente tem que vigiar sempre quem está do nosso lado, quem está andando com a gente, né? As más companhias, elas corrompem o caráter da pessoa, né? A gente fala assim, ah, mas eu não sou influenciável, né? Ah, eu estou andando com fulano, fulano é do mundo, mas eu não sou influenciável, né? O que ela faz é dela, o que eu faço é diferente. Mas aí chega um dia que você está andando com a pessoa, A polícia, por exemplo, se você anda com um traficante, o traficante faz alguma coisa de errado, está foragido, e você está com a pessoa ali no momento, se a polícia passar e pegar, ele não vai querer nem saber quem é você. Se está com ele, está fazendo errado também, e aí vai fazer o quê? Vai prender os dois. Por isso que a gente tem que vigiar nessa parte, né? Jesus, em seu ministério, manifestou benignidade quando curava e libertava o povo pecador. Com isso, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém, né? Jesus, ele curava o povo, ele libertava sem querer nada em troca. O chamado de Jesus aqui na terra não era para curar, não era para libertar o povo. Jesus veio para falar, arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus, assim como João. Só que Jesus teve tanta misericórdia do povo, né? Naquela situação, que começou a curar. E ele curava e falava, não conta para ninguém, não conta para ninguém. E o povo, foi ele que me curou, foi ele que me libertou. Naquela parábola dos porcos mesmo, né? Que ele expulsou o demônio lá do homem, botando os porcos se suicidaram. E aí disseram que foi ele, e expulsaram ele da cidade, né? Quantas coisas boas ele não ia fazer naquela cidade. Mas por conta da maldade do homem, porque só pensaram nos porcos, né? No dinheiro que perderam. Mas eles preferiram negar a Jesus por causa de toda aquela manada de porcos, do que receber a salvação, conhecer, né, o Deus, conhecer a verdade, serem libertos. O sexto fruto do Espírito é a bondade, que é a generosidade presente no coração. São expressas nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Isso nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso, né? Quando a gente tem a bondade de Deus no nosso coração, a gente já não quer mais fazer coisas erradas, né? Por exemplo, a gente não quer enganar ninguém, a gente não quer mentir para a pessoa. Porque quando a gente mente, a gente acaba colocando ali em risco a confiança da pessoa na gente, né? Aí a pessoa acaba descobrindo aquela mentira e aí perde a confiança, né? E não há nada oculto que não seja revelado. A gente pode tentar enganar as pessoas, mas Deus vê tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, né? E Ele não deixa ninguém enganado. A verdade uma hora sempre vem à tona. O sétimo fruto do Espírito é a fidelidade, a lealdade, né? Tanto para com as pessoas e principalmente com Deus e sua vontade, né? A gente tem que ser leal, tem que ser fiel a Deus. Às vezes a gente quer muita fidelidade de Deus com a gente. Fala, ô Senhor, eu fiz esse voto, estou na igreja todo dia, estou pregando a tua palavra, né?
e cobrando fidelidade de Deus, mas Deus não deve nada para a gente, tudo que Ele faz é por misericórdia, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, né? O 8º fruto do Espírito é a mansidão. Ser gentil uns com os outros, isso revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Então, quando a gente tem a mansidão, né? Igual eu falei ali das crianças, tem gente que você olha e chega da agonia. A criança deita no chão do supermercado, aí o pai só finge que nem está vendo, porque se olhar, se for pegar, misericórdia, é capaz de chamarem o conselho tutelar. Aí você lembra do Espírito que habita em você e você respira, conta até 10 e continua. O 9º é o domínio próprio, né? O domínio próprio tem um pouco a ver com a mansidão, né? É a temperança, a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência de Cristo. Então, quando a gente tem domínio próprio, eu lembrei da pregação que o bispo fez sobre Caim e Abel, né? Quantas das vezes a gente não passa por coisas que dá vontade de você pegar ali, né? Mas aí você lembra, não posso, né? Não posso. Então, assim, domínio próprio é uma das principais coisas que a gente tem que ter na nossa vida, né? A gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa. A gente tem que lembrar quem nós somos diante de Deus, né? Temos que saber que nós não somos qualquer pessoa, uma pessoa do mundo, porque aquilo que a gente faz, as pessoas lá fora estão observando. E tem muita gente que às vezes está esperando a gente tropeçar, a gente cair, que é para apontar o dedo. Olha lá, não é o pregador? Não é o baterista? Viu o que é que fulano fez? Eu que não vou para a igreja de crente, eu que não vou servir esse Deus. Esse povo fala uma coisa e faz outra, né? Eles ficam julgando a gente, mas faz pior. Então a gente tem que ter domínio próprio, tem que ter a mansidão, tem que ter a fidelidade, principalmente o amor, né? Porque quando a gente tem um amor dentro da gente, a gente ama as pessoas, né? A gente não se importa tanto para o que as pessoas falam da gente, para o que as pessoas inventam. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem a gente faz, né? Então a gente acaba não se importando e continua vivendo. Na Bíblia fala, né, também que a gente ia passar por a gente ia ser perseguido por pregar o Evangelho, né? Então não se espante quando começar a vir as perseguições, né? Quando começarem as calúnias, tudo isso está escrito. Se aconteceu com Jesus, por que não aconteceria com a gente? Jesus estava expulsando demônios e disseram que ele estava expulsando por Beelzebu, né? Pode uma casa dividida subsistir? Não pode. Se ele servia a Beelzebu, como é que ele ia expulsar Beelzebu das pessoas? Como é que ele ia expulsar uma das pessoas, né? Então, assim, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? A gente tem que passar pela prova, sabendo que aquilo uma hora vai acabar, né? Que a verdade vem à tona, nada dura para sempre. Não há mal nenhum que dura para sempre, né? E todas as provações, todas as batalhas, todas as lutas que passam pela nossa vida, é para que a gente vença e cada dia mais a gente se fortaleça na presença do Senhor. Porque Ele dá livramento, Ele nos dá o livramento, né? Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito, né? Então, assim, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você começa a perceber esses frutos na vida dela, né? Às vezes você vê uma pessoa que fala assim, eu sou batizada com o Espírito Santo, mas é uma pessoa que ela não tem domínio próprio, né? Ela tem aquele ódio, ela tem aquele rancor, tem aquele negócio que você fala, não, isso não é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, é amor, é paz. Você chega do lado da pessoa, você é contagiado com aquilo que a pessoa tem. Dá vontade de você ficar com a pessoa ali, vamos para casa, né? Aquilo que ela tem passa para você, né? Por isso que tem tantas músicas que falam, eu quero ser cheio até transbordar. Porque quando você está cheio, quem está do seu lado fica cheio. E a pessoa que se enche quem está do lado dela,
né? Se você estiver vazio, como que você vai encher a pessoa que está ali precisando? Ontem mesmo eu cheguei aqui, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Eu cheguei aqui e tem acontecido muitas coisas na minha vida, né, esses dias. Só essa semana que eu já estou acostumada, né, igual eu falei para vocês. Sempre que eu estou escalada para pregar, eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu só não sei o que é. Mas eu sei que vem as batalhas. E essa semana eu enfrentei 3 batalhas, né? Coisas assim que só Deus mesmo para nos sustentar e nos manter firmes, não fazer desistir, né? Porque aí vem aquela dúvida. Eu não sou digna de fazer isso, né? As pessoas ficam falando isso, fazendo isso. Eu não vou fazer, eu não quero ficar passando por isso, né? E assim, vem essas lutas que é para fazer a gente desestabilizar, fazer a gente perder o foco. E aí aconteceram 3 coisas nessa semana na minha vida. E aí minha mãe pegou e falou assim para mim: foca, né? Eu estava assim, sabe, tão sem saber o que fazer, que quando a gente está assim angustiado, vem aquele negócio, aí minha mãe falou assim: foca na sua pregação, foca no bom dia. Aí eu respirei, fui pro meu quarto, peguei a Bíblia ali, né? E aí comecei a ler, não estava fluindo, orei, e aí deixei Deus tomar de conta. E consegui focar, né? Então, assim, tem coisas que vêm para tirar a gente do foco, para tirar a gente do propósito. Mas a gente não tem que dar ouvidos. Se a gente sabe o que a gente faz, se a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente não tem que dar ouvido para essas coisas, para fofoca, para coisas do mundo. Porque isso é coisa do inimigo, para tirar você da presença de Deus. E aí ontem com isso, né? Lá em casa eu aproveito quando minha mãe sai, que é para poder dançar, ouvir meus louvores do jeito que eu gosto. Minha mãe foi fazer o evangelismo e eu coloquei um louvor e comecei a buscar mais o Espírito Santo. E aí me enchi, sabe? E aí eu falei: moço, mas não era assim que eu queria, não. Sabe quando você busca, você quer ser tocado, você quer aquela coisa que você possa ver, que fluiu? E eu falei: não foi o suficiente, mas tá bom. E aí de noite eu vim para a igreja, né, para o grupo de jovens. E aí veio uma pessoa em mim, né? Já estava ali esvaziando, chegando ao ponto de já querer desistir. Falei: não, mulher, calma. Sabe, quando você passa e aí você vai lá e ajuda a pessoa com aquela mesma situação que você acabou de passar. Você coloca o seu lá, ó, deixa o seu lá e vai ajudar a pessoa. E aí a pessoa falou: não aguento, mas não consigo. Eu falei: você aguenta, você consegue, porque o que Deus tem na sua vida é maior do que você possa imaginar, né? Você não viveu nem 1% do que Ele tem para você. E aí eu conversei com ela e ela acalmou, a gente entrou. Quando a gente estava bebendo água, a porta do banheiro abriu. Aí veio uma irmã e eu falei: mulher, você me deixou no vácuo no WhatsApp. Aí ela: pois é, mulher. Aí já veio, me abraçou e chorou. E eu falei: meu Deus. E começou a chorar. Aí eu comecei a rir, mas a minha outra amiga, eu falei: mulher, a gente acabou de voltar. Aí saiu agora às 3, para você ver. Se uma pessoa não tiver ali bem para aconselhar a outra, como é que agora essas duas iam aconselhar a terceira? E essa terceira pessoa estava: eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não aguento mais. E eu falei para ela: calma, né? Tudo tem um processo. Às vezes a gente se batiza e a gente acha que a gente já vai viver tudo que a gente tem para viver ali de uma hora para outra. Mas não é assim, tudo tem um tempo. Às vezes a gente não está preparado para aquilo agora. E aí vem essas coisas que é para a gente ir se firmando e se fortalecendo, né? E aprendendo e entendendo. Davi, foi uma coisa que eu falei para elas ontem, né? Davi, ele foi ungido a rei. Mas ele foi ungido a rei? Ele se tornou rei naquele momento que ele foi ungido? Não se tornou. Ele foi ungido. Depois que ele foi ungido, ele matou leão? Não. Ele matou primeiro o urso. Primeiro ele matou o urso. E ali ele já estava preparado para matar o leão que ia vir. E depois que ele matou esse urso, que ele matou o leão, ele se sentiu preparado para matar o gigante. Né? Você acha que ele ia conseguir matar o gigante se ele não tivesse matado um leão e matado um urso? Ele ia ficar com medo. Ele ia falar: eu não sou capaz, não é isso que eu quero para mim. Eu não vou entrar lá para morrer. Mas não. Ele falou: se Deus estava comigo quando eu matei o urso, quando eu matei o leão, é o Senhor dos exércitos que vai à frente e vai derrubar esse filisteu incircunciso, né? E foi o que aconteceu.
E foi o que aconteceu. Então, assim, tem coisas que a gente ainda não está preparado para viver, né? E é nesses momentos que Deus vai trabalhando, a gente vai preparando, né? Então, se a gente quer vencer um gigante, a gente tem que primeiro vencer o urso, né? Então, assim, por mais que seja difícil, né? Na sua casa, no teu trabalho, onde você estiver passando por dificuldade, isso não é para a sua morte, isso é para o seu amadurecimento, né? Então, assim, em Gálatas, no versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Se a gente diz que anda no Espírito, a gente não pode andar na mentira, na enganação. A gente tem que andar no Espírito e gerar os frutos do Espírito, né? Vocês ainda lembram quais são os frutos? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para finalizar, eu trouxe aqui 5 dicas para ser cheio do Espírito Santo, né? A gente fala sobre o fruto, mas a gente também tem que aprender como ser cheio, né? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa transbordar na vida das pessoas. A primeira dica é: tenha uma vida santa. Está escrito em 1 Pedro, né? No versículo 16. Sede santos porque eu sou santo. Muita gente fala: eu não sou santo, ninguém é santo, ninguém é perfeito. E isso é uma desculpa para a pessoa poder permanecer no erro, permanecer fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas na Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo, né? Para ser cheio do Espírito Santo tem que passar pela santificação. Não há como ter uma vida cheia do Espírito Santo sem você se libertar de alguns pecados. Não dá para ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo se você não abandonar coisas que são erradas. Por exemplo, né, mentiras, pensamentos ruins em relação a outra pessoa, inveja, mágoa, rancor, ressentimento, etc. O segundo é comunhão na oração. Jesus diz em Mateus 6, no versículo 6: mas tu, orando, tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará, né? Tem uma música que diz: entra no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. E não tem nada melhor do que você, às vezes, você está ali sem saber mais o que fazer. Você entra no quarto, você ora, você chora, você entrega tudo para Deus. E Ele já sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas, né? Mas a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Então pode passar o tempo que for, né? Tudo que está oculto, tudo que estão fazendo ali contra a sua vida é revelado. Deus sabe de todas as coisas, mas o que Ele quer é que você esteja na presença dEle. Por isso, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, tem que buscar ter vida de oração. A terceira dica, né, para você ser cheio do Espírito Santo: ame a Jesus. Para amar Jesus, tem que amar a palavra dele, pois ele diz em João, no capítulo 15, no versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você ama Jesus, você deve praticar a palavra dele. Ele demonstrou seu amor por nós na cruz. Agora é a nossa vez de demonstrarmos o amor por ele. O quarto: ande em amor. Não há como ser cheio do Espírito Santo se não andar em amor, né? Como a gente viu, o amor, né? É um fruto do Espírito Santo, e ele é a base para todas as outras virtudes. Se a gente não tiver amor, tem como a gente ter paz, ter alegria? Não tem. Se a gente ficar com rancor no coração, com ódio, a gente não vai ser longânimo, a gente não vai ter domínio próprio, né? A gente não vai pensar na outra pessoa antes de fazer alguma coisa, porque a gente não ama a pessoa, né? Então,
Não vai fazer diferença. Então a gente deve amar, andar em amor. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se houver ódio ao invés de amor. O amor traz libertação, né? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Eu não sou, quem sou eu, né, para fazer isso? Mas quando você começa a se amar, quando você deixa o amor de Deus entrar no seu coração, você fica liberto. E você diz, eu não sou capacitada, mas Deus vai me capacitar, né? Então você perde o medo e você vai. Porque se Deus chamou, é porque é para ser você, para fazer aquilo. Jó amou seus amigos e orou por eles. E Deus o abençoou, como está escrito em Jó no capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, limpa seu coração. Deus permite que pessoas nos decepcionem para que nós possamos demonstrar amor por elas. Pois se nós não amarmos as pessoas que vemos, como iremos amar ao Senhor, o qual não vemos? Se você ama Jesus, você vai perdoar as pessoas. Se você ama Jesus, você vai amar as pessoas, né? Porque Deus, Ele nos perdoou. Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, na cruz. E a gente fica, eu não perdoo. Pode ter feito o que for. Você vai sentir ali uma dor no coração, vai ser difícil, vai. Mas quando você libera o perdão, é a melhor coisa que você faz. Você passa a enxergar a pessoa com outros olhos, né? Você se sente assim, outra pessoa em Deus. Você sente assim, o Espírito Santo, tipo, trazer uma transformação dentro de você. E talvez você pense, eu nunca vou ser capaz de perdoar. Mas quando você perdoa, há transformação, tanto na sua vida, quanto aos seus olhos, né? No mundo. E o quinto e último, sirva Jesus. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem servir a Jesus. Como servimos a Jesus? Fazendo sua obra, seja pregando, louvando, seja semeando, intercedendo, cuidando das crianças, recebendo os irmãos na igreja, auxiliando. Não importa como, apenas sirva a Jesus. Como diz em Romanos, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, né? Então não importa o que você faça, nunca será o suficiente para Deus se você pode fazer mais, se você pode fazer melhor, né? Na Bíblia diz que se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que servir, porque maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve, né? Então que a cada dia nós possamos ter esses frutos do Espírito na nossa vida e que nós possamos ser cheios da presença de Deus. Amém? Eu queria convidar os levitas aqui no altar. Eu convido os irmãos a virem aqui na frente. Eu falei que ia ter algumas coisas que ia ser coincidência, mas se Deus colocou no meu coração é porque era para ser assim. Amém? Que vocês possam receber mais do Espírito Santo nessa manhã, né? Vocês já são cheios, mas que vocês possam transbordar a cada dia, em nome de Jesus, né? Deus vai colocar pessoas necessitadas na sua vida. E não vai ser por acaso. Não vai ser por acaso, porque tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu e acima da terra. Amém? Então deixa queimar esse Espírito Santo dentro de você. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração ouvir o meu Senhor bater
eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar fogo do Espírito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Feche seus olhos e renda ao Senhor nessa manhã. Não deixe que nada tire a sua atenção, porque hoje você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui transbordando o Espírito Santo na sua vida. É aqui que a gente se sente bem e não há outro lugar melhor. Louve ao Senhor nessa manhã. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar fogo do Espírito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Olha aqui pra mim rapidinho.
Teve uma coisa que Deus tocou no meu coração para fazer. Eu estava até falando com a Kemble. Deus tocou no meu coração para pedir para vocês abraçarem uma pessoa hoje. E eu falei, eu não vou falar isso porque ele já pediu para abraçar. Mas se foi Deus que tocou no meu coração, então eu vou pedir. Abraça uma pessoa que está do seu lado. Pode ser mulher com mulher e homem com homem, para não ter. Sei que muitas pessoas aqui, às vezes veio, né, atrás de socorro, às vezes veio atrás de um refúgio. Quem estiver sozinho, irmã Josélia, tem uma irmã aqui na frente, sozinha. Fique abraçado com essa pessoa. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Que você possa sentir que você não está sozinho. Por mais que pareça, o Senhor nunca te desamparará. Que nessa manhã você possa sentir o abraço do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o carinho do Pai. Receba o amor do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o carinho do Pai. Receba o amor do Pai. Eu quero ser cheio. 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 Até transbordar. Até transbordar. Até transbordar. Eu quero ser cheio. 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 Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou Você não está só. pedir, Seja cheio de Espírito Santo. neste Deixa lugar Deus te usar na vida de outras pessoas. Deixa Deus te usar para curar, para libertar. Você foi curado para curar. Você foi liberto para libertar. Você foi transformado para poder trazer as pessoas no caminho da transformação. Seja cheio nessa manhã. Transborde Espírito Santo na sua vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha Comece a profetizar sobre a vida da sua família. Comece a profetizar sobre a sua vida. Você não veio até aqui, você não chegou até aqui para parar agora. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Não desista agora. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que
você é onde eu consigo ser Glória a Deus. quem eu Sinta o sou. amor do Senhor. Quem Sinta o abraço eu do sou Senhor e toda máscara Comece se a profetizar vai. pelo Brasil. Teu amor me Que o Senhor esteja à satisfaz. frente dessas eleições. Ore pelo Brasil. Não é errado a gente falar de política. Porque se a gente não falar de política agora, a gente não vai poder falar de Jesus amanhã. Ore pelo país, ore pela nossa nação. Nós profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus. E que não há nada que sairá do controle de Deus. Pois amor pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Que você possa voltar para casa hoje cheio, transformado. E nunca se esqueça, o Espírito Santo habita em você. Por mais que pareça, você nunca vai estar só. Que você possa ser cheio todos os dias. E que você possa encher a vida de outras pessoas. Através daquilo que Deus te entregou. Através daquilo que Deus colocou na sua mão. Não tenha vergonha de falar do Evangelho. Não tenha vergonha de servir a Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Volte dando glória a Deus. Volte dando aleluia. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida hoje. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre uma honra, né? Tá adorando ao Senhor, tá falando da palavra dele. E é isso, que vocês possam ter sido, que Deus possa ter falado ao coração de cada um de vocês nessa manhã, né? Às vezes a gente não entende o porquê dessa palavra, o porquê dessa canção, o porquê de fazer isso, né? Mas Deus tem um propósito para tudo, né? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa palavra venha estar plantada aos nossos corações. De uma coisa eu tenho certeza, que quem tem a presença do Espírito Santo é diferenciado. Vou passar os avisos. 6 horas, guerreiros de oração. Às 7h30, culto da Sagrada Família, com a poderosa campanha Nunca Pare de Lutar. E eu quero desafiar vocês a estar aqui hoje à noite com o nosso Bispo John, vai estar ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Eu não vou pregar, viu, gente? Eu não vou pregar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra, por esse culto. Agradecer a Deus pela vida de Wesley, Vitória. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Os nossos levitas de excelência, né, da nossa igreja. Deus abençoe vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo culto, pela pregação, pelo louvor, pela Tua presença que foi ministrada aos nossos corações. Deus, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui, cada família, cada filho, cada jovem. Mereço que a Tua presença venha estar plantada aos nossos corações. Deus, aonde nós for, a Tua presença vem estar ao nosso coração. Pai, leva-nos em paz para a nossa casa. Livra, Pai, do homem mau. Livra, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.